estudo do livro de 1 Coríntios, onde o tema é Igreja, chamados à comunhão fraternal. Primeira carta de Coríntios, capítulo 1, versículo 10, que diz bem assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família Clói, que há contendas entre vós. Quero dizer com isso, que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E batizei também a família de Estefanas. Além destes, não sei se batizei algum outro, porque Cristo enviou-me para batizar, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está, ó sábio? Onde está, ó escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem o sinal, e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto para os judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Podeis assentar, meus amados. Quando continuamos nesse estudo, estudo do livro de Coríntios, eu já estou lá em Macá. Quando continuamos nesse estudo de 1 Coríntios, com o tema hoje, do capítulo 1, versículo 10 a seguir: igreja, chamados à comunhão fraternal. O que quer dizer fraternal? Comunhão de família. Comunhão de família. Nós vemos algo interessante aqui quando estamos falando desse estudo. Eu vejo a igreja é um povo chamado à comunhão fraternal. Depois que Paulo elogiou a igreja e falou da sua posição em Cristo, começou a tratar dos problemas da divisão que a afligia. Divisão da igreja lá em Corinto. A igreja lidou desde o início com as tensões provocadas pelas divisões. Estamos vivendo uma época fatídica nesse sentido, onde tantas igrejas se dividem. Observamos, as pessoas não têm mais compromisso com a verdade
e nem com aliança e nem com amor, coisa nenhuma. O que nós estamos vendo? Elas afirmam, ou elas firmam um compromisso hoje, e amanhã estão desfazendo esse compromisso. Elas dizem hoje, e amanhã elas dizem outras coisas. E quando eu vejo o escritor lamentar que o triste é que os membros insatisfeitos muitas das vezes têm o pensamento ingênuo de que saindo, abandonando, parando, estacionando, vai resolver o seu problema. Quando eu vejo o escritor assevera que Paulo reprova firmemente o sectarismo em Corinto, lá no capítulo 1, versículo 13, nós vemos escrever o apóstolo Paulo dizendo bem assim, será que Cristo está dividido? O apóstolo Paulo está fazendo uma pergunta para quem, pastor? Para a igreja de Coríntios. Meus irmãos de Coríntios, será que Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado por amor de vós? Entendeu? A mesma pergunta que o apóstolo Paulo fez à igreja de Coríntios, Deus faz para nós hoje. Está Cristo dividido? Tem algum pastor aqui que foi crucificado para salvar nossas vidas? Tem algum líder aqui que foi crucificado para salvar nossas vidas? Que mais que ele fala ainda? Ou fosses batizado em nome de quem? Em nome do Paulo? Fosses batizado em nome do pastor Davi? Fosses batizado em nome dos presbíteros? Em nome dos diáconos? Em nome do fulano? Paulo está falando isso, mostrando para a igreja que ele não estava procurando ganhar convertidos para ele, mas para Deus. Para quem estamos servindo? Quem é que nós estamos servindo? Deus ou ao homem? Ah, pastor, mas eu tenho afinidade, eu gosto. Irmãos, nada disso vai levar você ao céu. A única pessoa que vai levar você ao céu é Deus, é Jesus. E quando eu vejo Paulo em primeiro lugar fazendo uma pergunta, e essa pergunta traz para os dias de hoje: está Cristo dividido? Quando Paulo faz essa pergunta, Paulo não prega um Cristo, Apolo não prega outro, e Pedro não prega outro. Existe apenas um Salvador, existe apenas um. Gálatas capítulo 1, versículo 6 a 9, diz bem assim: maravilho-me de que tão depressa passaseis daquilo que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vós inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Irmãos, não está acontecendo nos dias de hoje? Alguns transtornando, ou transformando, ou modificando, ou deixando o nome de Cristo na frente, mas na realidade o evangelho que eles pregam é outro. Quando diz ainda em Gálatas: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Nós aprendemos na escola teológica, no livro Seitas e Heresias, sobre outros evangelhos. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes. Quando Jesus falou: ide, pregai o evangelho a toda criatura, pregai o evangelho, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. É isso que nós temos que ensinar, nada mais. Se surgir outra coisa que Jesus não ensinou, é anátema. O que estava acontecendo na igreja de Coríntios? Olha só, acaso está Cristo dividido? Paulo diz que a divisão na igreja são absurdas, porque elas estão levando os crentes a pensar que Paulo está pregando um Cristo e Apolo está pregando outro, Pedro está pregando outro,
Cefas está pregando outro, mas há somente um Salvador, há somente um Evangelho. A igreja de Corinto começou a se dividir internamente. Por quê, pastor? Olha só a resposta: porque em vez de a igreja influenciar o mundo, era o mundo que estava influenciando a igreja. Como é que está hoje as igrejas? Como é que tem igrejas hoje, pastor? Vocês podem analisar, não precisa nem responder. O que está influenciando hoje? A igreja que está influenciando o mundo? Ou o mundo que está influenciando a igreja? Hoje, para nós trazer gente para dentro da igreja, tem pastores, tem líderes que precisam trazer inovações lá de fora para aqui dentro. Por quê? Porque lá fora tem isso, então para os jovens virem para cá nós temos que fazer isso também. Negativo. A palavra de Deus, ela tem poder suficiente, cooperador irmão Admilson, para salvar, restaurar, limpar, purificar. Não precisamos de conselho de ímpios. Mas nós vimos igrejas conceituadas hoje com escola de samba, com carnaval evangélico dentro da igreja. Nós vimos muitas outras inovações que veio lá de fora. Entendeu? Para que isso? Olha só, meus amados, estamos estudando Bíblia. O que estava acontecendo? A sociedade de Coríntios estava multifacetada, com as suas ideias, líderes, filósofos e pensadores. E tudo isso tinha dentro da igreja de Coríntios. Quando as pessoas iam às praças, ouviam um pensador, um filósofo, eles diziam: eu sou partidário de fulano de tal, eu sou do fulano de tal, eu sou do fulano de tal. Eles botavam referências. Os filósofos iam nas praças de Coríntios lá e diziam: homens, eu sou do partido de fulano de tal, eu tenho como referência fulano de tal, o filósofo tal, o Aristóteles, Sócrates e pá. E ali ele falava, dava teste balizado em homens. Agora, quando eu vejo o apóstolo Paulo, a igreja estava seguindo um modelo mundano, a igreja de Coríntios. E o que modela era esse? Que modelo era esse, meus irmãos? O culto à personalidade. Estava sendo cultuado a pessoa, não a Deus. Quando eu falo de culto à personalidade, a igreja evangélica brasileira vive o pecado de tietagem. Pastor, pregadores e cantores são vistos e tratados como astros, como atores que sobem no palco para dar um show, não mais pregar. Entendeu? Sobe no palco para fazer show. Eles recebem aquela explosão, irmã Clédice, na hora pegou o púlpito, pegou a explosão. Antes de pregar ou antes de cantar, eu sei, eu participei há alguns anos de grandes congressos e nós acompanhamos. Enquanto estão sentados, estão lá cantores evangélicos, pregadores evangélicos, não todos, tem muita gente boa ali no meio, mas estão lá. Agora deu o microfone para eles, opa, rapaz, isso ali veio uma locomotiva, que, meu Deus do céu, mas entregou o microfone. Senta e vai conversar na hora do culto. Senta e vai para a internet ver como é que foi o ibope da pregação dele. Pastores, quando eu falo culto a personalidades, essa atitude é um sinal evidente de imaturidade, decadência espiritual. Imaturidade. O que é imaturidade? Uma pessoa que não amadureceu e acha que está maduro, uma pessoa que não cresceu, uma pessoa que é criança ainda, mais se acha grande. Quando eu falo de culto à personalidade, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios nunca foi tão atual nos dias de hoje. Estamos falando de igreja, estamos falando da igreja de Coríntios nos tempos de hoje, agora. Entendeu? Agora, quando eu vejo que muitas igrejas atualmente deixam de olhar o que, pastor?
para a mensagem, para enaltecer o mensageiro. Quem é que vai pregar hoje? Ah, é fulano de tal. Tem pessoas que, se descobrir que o pastor não está hoje no culto, não vem no culto. Eu sei porque acontecia isso lá no Brasil, quando nós estávamos lá. O dia que o pastor precisava sair, ele saía escondido. Ele só falava para o obreiro responsável e pronto, porque senão não aparecia ninguém na igreja. Culto à personalidade. Então quer dizer que se o fulano de tal não vir, então quer dizer que se o fulano de tal, lá do tal país, lá referência que tal, vier, enche a igreja. Culto à personalidade. Qual é a diferença da palavra? Que o diácono prega, que o auxiliar prega, que o presbítero prega, é a mesma, meu irmão. Se sair daqui é a mesma, mesmo poder. Entendeu? Agora, quando nós cultuamos a personalidade, é diferente. Aí o culto é diferente, aí a adoração ao Deus é diferente. E nós vimos que o apóstolo Paulo encontrou esse problema na igreja de Coríntios. E nós, pastor, precisamos ressaltar que o mais importante não é o mensageiro, mas a mensagem. O próprio apóstolo Paulo diz: convém que ele cresça e eu diminua. Paulo precisa perguntar à igreja de Coríntios: quem é Paulo? Pastor, olha só, o apóstolo Paulo pergunta para a igreja de Coríntios lá na carta: irmãos, quem é Paulo? Quem é Paulo? Porque um dizia: eu sou de Paulo, irmã Diva. Outro dizia: eu sou de Cefas. Outro: eu sou de Apolo. Outro: eu sou de Pedro. Aí Paulo diz: escuta, está Cristo dividido? Está Cristo dividido? Dentro da mesma igreja tem um monte de divisão. Quem é Paulo? Ah, Paulo é... Pois é, então, rapaz, dá uma olhada quem você está adorando. Entendeu? Agora, quando eu vejo quem é Apolo, simplesmente servos por meio de quem vocês creram. Outro plantou, outro regou, e o crescimento veio de Deus. Paulo diz à igreja bem assim, ó, olha aqui, ó: não coloque atenção em vocês, em líderes humanos. Não ponham o pastor de vocês no pedestal. Não coloque o homem numa posição que ele não possa estar. A posição que vocês estão colocando essa pessoa não pertence a essa pessoa, pertence a Deus. Somente a Ele a honra e a glória, somente a Ele o louvor. Sabe por que Jesus falava, Stephanie? Jesus dizia bem assim, as parábolas de Jesus eram bem assim, ó: e entrou Jesus escondido, sem que ninguém soubesse, na cidade. Sabe por que Jesus falava assim, presbítero irmão Fábio? Ei, vai e não fala para ninguém. Por quê? Porque Jesus não queria ser um status, um ídolo. Jesus. Jesus. E hoje? Aconteceu um milagre hoje. Nossa, não é o milagre que vai ser propagado, é o vaso que foi usado. É assim que está acontecendo. Sabe quem é que vai pregar hoje? Quem é que vai pregar, irmã Camila? Nossa, o camarada, ele revela tudo. O camarada, ele é esse aquilo. Irmão, é a palavra que está no poder, não o vaso. O que faz o vaso ser valioso é o conteúdo. Senão nós somos barro. Quando eu vejo o apóstolo Paulo dizer aqui, ó: não coloque no pedestal o homem, só Jesus Cristo deve ser exaltado na igreja de Deus. E todas as vezes que a igreja começa a dar mais importância ao pregador, ao pastor, ao mensageiro, que a própria mensagem, ela está prestando culto à personalidade. Isso é pecado. O que estava acontecendo na igreja de Coríntios? Estava acontecendo divisões. Por quê? Porque um dizia que era de Paulo, outro dizia que era de Cefas, outro de Apolo. Os coríntios enfatizavam mais o mensageiro que a mensagem. Por conseguinte, provocaram divisões dentro da igreja, e eles tiraram os olhos do Senhor, tiraram o foco do Senhor. Aí o que aconteceu? Colocaram os servos
do Senhor, e isso os levou à competição. E Paulo precisou dizer a essa igreja que o culto à personalidade é um reflexo de dois, que enfatiza dois pecados. Primeiro, a infantilidade espiritual e a carnalidade. Dois pecados de uma pessoa que faz isso: infantilidade, que é uma pessoa infantil, não cresceu espiritualmente ainda, não tem discernimento, não amadureceu, e carnalidade, porque a própria Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. Paulo cuida do assunto dessa forma transparente. Como é que ele cuida da forma transparente, pastor? Olha o exemplo aqui, ó, capítulo 1, versículo 11. O que é que diz lá? Lê bem alto para nós. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelo termo da família de Israel que há contendas entre vós. Olha só, capítulo 1, versículo 11, diz bem assim: porque a respeito de vós me foi comunicado que tem contenda aí entre vós. Me foi comunicado por quem? Por quem? Por quem? Alguém tem que dar. Pastor, eu acho engraçado quando alguém vem falar com o pastor: pastor, está acontecendo assim, assim. Quem é que está falando? Não vou revelar, eu não vou falar. Eu só, irmão, isso não adianta de nada para mim, não vai me ajudar em nada, não vou poder te ajudar também. Agora o Paulo aqui, ele é transparente quando ele fala: tenho sido comunicado a respeito que há divisão entre vós, tenho sido comunicado pelos da família de Cloé. Ele tem fonte, ele é transparente quando trata os assuntos. Tenho comunicado. Muitas vezes, quando queremos tratar dos problemas da igreja, não tratamos de maneira semelhante. Paulo ficou sabendo das contendas na igreja, ele foi transparente, e as pessoas tiveram coragem de vir trazer para ele também, porque não estavam mais conformados com o que estava acontecendo. Olha só que interessante, Paulo ficou sabendo das contendas na igreja, capítulo 1, versículo 10, o que que diz lá? Bem alto. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Olha só, a igreja deveria estar cheia hoje para ouvir isso. Sabe por quê? Porque na igreja de Coríntios estava assim, um dizia uma coisa e o outro dizia outra, entendeu? Ninguém respeitava nem o líder. Um dizia assim, outro dizia assado, outro dizia assim, outro dizia assado. E uma família estava sofrendo lá e mandou uma carta para o Paulo: Paulo, está acontecendo assim, 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 está tendo dissensões aqui. Primeira coisa que o apóstolo Paulo escreve lá, capítulo 1, versículo 10: rogo-vos, irmão, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só a gravidade que estava o problema: que sejais concordes no falar. Sabe o que é concordes? Ele não fica ali, qualquer coisinha ficar do contra, qualquer coisinha tá do contra, qualquer coisinha tá do contra. Tem gente que não tá do contra, mas gosta de fazer um foguinho, gosta de botar uma leinha para fazer um foguinho. Não sabe que alguém está sofrendo quando tem uma divisão na igreja. As primeiras pessoas que sofrem quando você faz um foguinho para divisão ou uma contenda são os pastores. Por quê? Porque os pastores têm que resolver isso. Os pastores têm que absolver e têm que resolver. E muitas das vezes uma pessoa machucada demora para resolver, e às vezes nós perdemos um membro. Por quê? Por causa de divisões e contendas. O apóstolo Paulo fala bem assim, ó: sejais concordes no falar, e que não haja dissensões entre vós, antes sejais unidos no mesmo pensamento. Uma pessoa que amadureceu, ela vai saber ceder muitas das vezes, não vai só sempre estar ali. Não, tem que ser só a minha opinião. Não, ela vai saber ceder, está amadurecida. O que a palavra diz ainda? Capítulo 7, versículo 1:
Mais um problema na igreja de Corinto que foi revelado pela família de Clói. Quer ler lá para nós? Capítulo 7, versículo 1, bem alto. Ora, quanto às coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Tinha pessoas ali fazendo leviandade ali, entendeu? Eu não sei se era da liderança, eu não sei se era do grupo, eu não sei, eu só sei dizer que tinha pessoa tocando em mulher antes do casamento. Tinha pessoa fazendo coisas lá que não era certo. E foi denunciado isso pelos da família de Clói. Paulo, está acontecendo assim, Paulo. Na igreja, hoje está sendo permitido o sexo antes do casamento, irmãos, nós estamos longe disso. Entendeu? Nós estamos longe disso. Hoje eu soube de boca, eu tenho de obreiros fazendo reuniões, concordando de aceitar na comunhão pessoas amaziadas, pessoas que estão ali ajuntados, que não têm um compromisso no casamento, estão ali, estão desesperados. Por quê, pastor? Porque senão nós vamos perder mesmo. Irmão, ensina o caminho que deve andar, ensina a verdade, fale a verdade. O povo quer se alimentar da verdade, meus amados. Ovelha que coma pasto verdejante jamais vai sair do aprisco, jamais vai procurar fora, não. Ele quer pasto verdejante, ensina a verdade. Mas a família de Clói falou para Paulo: ó, Paulo, está acontecendo assim. E Paulo escreve lá no capítulo 7, versículo 1: era bom, quanto mais, olha só, os que me escrevessem, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Se você for para casar, para se separar, não casa. Qual é a tua intenção do teu casamento? Ah, pastor, eu tenho planos. Cuidado com teus planos, porque Deus pode jogar tudo por água abaixo que você construiu até agora. Se for para casar, não se separa. Agora, se é para se separar, não casa. A Bíblia diz assim, e eu não fujo da Bíblia, entendeu? E se você é cristão, você sabe o caminho é a verdade. Quando diz ali, capítulo 16, versículo 10, lê lá para nós, outro problema, 16 e 10. E se for Timóteo, desde que esteja sem temor com o povo, porque trabalha na obra do Senhor, como eu também. Um dos problemas que também a igreja de Coríntios tinha, era reconhecimento, irmã Karina. Não sabia reconhecer, entendeu? Não reconhecia. Pastor, quem é? É um obreiro? É obreiro. Pois é, não reconheço ele como obreiro. Pastor, é fulano? Não reconheço. E o apóstolo Paulo falou bem assim: olha só, é obreiro, trabalha como eu trabalho, entendeu? Honre ele como honra eu. Não, porque é fulano, não, só vou orar, respeito, é pastor fulano de tal. E os outros é Adaélio, os outros é Admilson, os outros é Fabinho. Irmão, honre. Eu já chamei a atenção de muitos irmãos, quando eles vêm assim, falar: irmão, é diácono, é cooperador. Você precisa aprender a respeitar o lugar onde Deus colocou. Não foi o pastor que colocou, foi Deus. Entendeu? Vai lá na justiça lá fora e vai chamar o juiz de: ó, Davi, não, senhor, é excelentíssimo, e num tom bem respeitável, senão tu está lascado. Não misture consagração, unção com amizade. É um caso muito sério quando a gente deixa a amizade falar: mas é intimidade. Não mistura isso, irmão, porque Deus não tem esse negócio. Deus é sim e não. Quando eu vejo mais um problema, o capítulo 16, versículo 11, versículo 12, lê lá para nós. Capítulo 16, versículo 11 e 12. Portanto, ninguém o despreze, mas acompanhai-o em paz, para que venha ter comigo, pois o espero como os irmãos. 12. E acerca do irmão Apolo, roguei-lhe muito que fosse como os irmãos ter convosco, mas na verdade não teve vontade de ir agora. Irá, porém, quando se lhe ofereça
aconteça boa ocasião. Olha só, todos esses problemas, tá? Ele informou a igreja, ele informou a igreja sobre o problema e deu o nome que lhe trouxe o problema. Olha só, pastor, hoje é comum ouvir comentários assim, ó, tem alguém dizendo isso e aquilo na igreja. Mais um tipo de comentário, o pessoal anda comentando isso e aquilo. Mais alguma coisa, ainda aqueles ou algumas pessoas estão descontentes. Entendeu? Não adianta de nada, você tem que dizer assim, irmão, fulano não está contente, ciclano não está contente. Porque se você não quer se envolver, nem traga mensagem, não vai adiantar de nada. Entendeu? Se você quer fazer que nem Chloe fez, você recita nomes. Olha aqui, ó, está acontecendo assim, 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 assim. E quando o apóstolo Paulo vai tratar, o apóstolo Paulo também vai tratar. Olha, eu tenho fontes. Assim, assim, assim. Assim, assim, assim. E a transparência. Estamos falando de igreja. Quando eu vejo algumas pessoas, o pessoal são termos genéricos, indefinidos, que não devem ser usados. Paulo agiu diferente. Ele diz que os irmãos da casa de Chloe o informaram que estava acontecendo divisões dentro da igreja. Ele foi bem específico. E quando as coisas são trabalhadas em um ambiente de quê? De liberdade e transparência, o mal é tratado e é resolvido sem deixar feridas, mágoas e nada. Agora, quando o negócio é no disque-me disque, alguém vai sair machucado. Alguém vai sair ali, entendeu? Olha só, antes, no capítulo 1, versículo 10, a parte B, o Paulo diz bem assim, o apóstolo ordena a igreja: antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Entendeu? Na mesma disposição mental. Tem pessoas que não têm a mesma disposição mental. Tem pessoas que a disposição mental na sua cabeça só existe divisão, só existe contenda, só existe o partido de esquerda. Mas o apóstolo Paulo diz, na mesma disposição mental, ou no mesmo parecer. Paulo menciona 4 partidos dentro da igreja. Olha só, você acha que na igreja não tem política? Eu vou provar para você que tem política. E eu vou dar 10 siglas da política para vocês. Como nós estamos bem escardadinho com a política do Brasil, nós vamos trazer para dentro da igreja de Coríntios os partidos políticos. Olha só, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está lá no capítulo 1, versículo 12. Partidos políticos. Por que 4 partidos dentro da igreja? Quais eram esses partidos, pastor? Vou mostrar para vocês. Primeiro, na igreja de Coríntios existia o partido PLP. Partido PLP. Quem era o partido PLP, pastor? Partido Liberal de Paulo. Eram os que eram do partido de Paulo, eram os que gostavam de Paulo, eram os que serviam a Paulo. E eu vou provar para vocês, lá no capítulo 4, versículo 15, por que que diz lá no 4 e 15? O partido liberal de Paulo era certamente o partido dos fundadores da igreja, lá em Coríntios, os primeiros cristãos da igreja lá em Coríntios. Eles se achavam os donos da igreja, se achavam os tal, entendeu? Os novos não podiam crescer, era só eles. E se algum outro crescia, meu Deus do céu, ele saiu da igreja. Era os tal PLP, partido dos Paulo. Paulo foi evangelista e fundador da igreja. Ele ganhou cada um deles para Cristo. Então, certamente aqueles primeiros membros da igreja começaram a dizer: não, Paulo foi quem começou tudo aqui. Ele foi o fundador da igreja. Nós fomos os pioneiros dessa igreja. Nós estamos ligados a ele. Nós somos do partido de Paulo. Talvez os que engrossavam esse partido fossem também aqueles indivíduos que seguiam a linhagem da pregação de Paulo também. Hoje existe no meio do povo cristão esse tipo de coisa, entendeu? Os partidaristas,
Não, só e pronto, somos nós trabalhamos com muitos caciques lá no Brasil. Sabe os caciques? Era aqueles camarada que estavam sempre ali, entendeu? Se não estava do jeito que eles faziam, eles se levantavam contra, faziam um monte de motingia, faziam reuniãozinhas por aí e botava praticamente a metade da igreja contra o pastor. Não sabia que era eles mesmos que iam passar por traíra depois. Por quê? Porque aqueles que eles fermentavam iriam ver que o pastor ia continuar na mesma linha de pensamento, e eles iam se voltar a olhar. Não, na realidade vocês que são os traíras, entendeu? Vocês na realidade que são os ingratos, que estão querendo puxar o tapete da liderança da igreja. Lá na igreja de Paulo acontecia a mesma coisa. Na igreja de Coríntios acontecia a mesma coisa, pastor. Olha só, é bem provável ainda que os membros desse partido fossem pessoas que controlavam a estrutura da igreja. Que mais? E possivelmente não deixavam os novatos participar dela. O que é novato? Os novos convertidos, os novos obreiros, entendeu? Muitas das vezes os novos obreiros não conseguiam caminhar mais lá. Por quê? Porque sempre tem aqueles que se abafam, sempre tem os abafão. E a Bíblia diz que esse partido aqui, ó, o apóstolo Paulo foi lá e disse: ei, por algum acaso fui eu que fui crucificado? Fui eu? Quando a palavra de Deus fala ali, não importa que tenha esse grupo, ele não obedecia ao ensino de Paulo. É interessante que o partido seguidor de Paulo contraria e desobedece os propósitos e ensinamentos de Paulo. O apóstolo mesmo não havia autorizado aqueles irmãos a colocá-los numa posição de destaque que ele jamais pediria ou jamais poderia ocupar, que era o centro da atenção. Outro partido que existia na igreja de Coríntios, está lá na Bíblia, olha só, era o PFA, não o PFL, era o PFA. Quem era esse partido? Existia o partido filosófico de Apolo. Se lembra que a Bíblia diz: eu sou de Apolo, eu sou de Cefo. Quem era Apolo? Pastor, quem era Apolo? Nós poderíamos chamar de partido dos filósofos, dos pensadores, partido dos inteligentes, talvez, pensados, né? E por que era partido filosófico de Apolo? Porque Apolo era da cidade de Alexandria. Alexandria tinha a maior biblioteca do mundo, reconhecida. Aí eu vejo a segunda maior cidade do mundo. Alexandria era o centro da atividade intelectual do mundo. Os alexandrinos eram entusiasmados com elegância literária. Ainda mais foram eles que intelectualizaram o cristianismo. Que mais? Os que diziam pertencer a Apolo eram sem dúvida os intelectuais que estavam lutando para que o cristianismo se convertesse rapidamente numa filosofia em lugar de religião. E nós vemos hoje muitas pregações, irmã Clédes, em vez de ter evangelho, tem filosofia. Pensadores, opiniadores. Você pode ver, a maioria das Bíblias hoje tem a metade dela pensamentos, comentários, filosofias, opiniões, entendeu? Pastor, mas olha só, o que tem aqui? Em Alexandria floresceu a grande escola de interpretação alegórica. Hoje você não prega mais sem alegoria. Você precisa fazer uma alegoria para o povo entender. Mas pastor, antigamente, no próximo culto de ensino lá em Biluíla, que por os cultos de ensino está uma bênção lá em Biluíla, entendeu? No próximo culto de ensino nós vamos ver a pregação de Pedro. E não tinha alegoria, não tinha filosofia, tinha algo bem simples. A pregação de Pedro. Ali estava uma das maiores bibliotecas do mundo. Influenciado pelo clima da sua cidade, Apolo tornou-se um grande orador, um homem de influência na palavra. Atos capítulo 18, versículo 24. Abre bem lá e lê para nós. Atos 18 e 24. Vamos ver quem era esse Apolo. Chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo,
varão eloquente, fala bem, boa oratória, entendeu? Hoje, se tu vai ver os políticos hoje, camarada, se tu não cuidar, os caras são eloquentes, os caras falam bem, e poderoso nas escrituras. O cara entendia, o cara estudado, entendeu? Mas pastor, uma pessoa estudada, ela pode ser usada por Deus? Não. Porque uma pessoa estudada com o Espírito Santo da vida é usada por Deus. Uma pessoa estudada sem o Espírito Santo é um intelectual só. E Deus não precisa de intelectual na obra. Por isso que ele confundiu a sabedoria do homem, usando os analfabetos, usando aqueles hoje que tem 4ª série, usando aqueles hoje que são agricultores. Deus usa esses. Os rabiscos, Eliabe e Abinadab eram tudo pessoas intelectuais dentro da casa de Jessé, mas Deus falou: ei, eu não olho para a aparência, vai lá e busca Davi lá no campo, vai lá no pasto, eu quero o mais simples, aquele é o menor, vai lá. Ele não é intelectual, mas ele é um adorador, entendeu? E eu vou ensinar ele, traz ele para o palácio. Quando eu vejo algo interessante, falando ainda de Apolo, mais tarde Apolo foi discipulado por Aquila e Priscila, companheiros de Paulo. Olha só, no capítulo 18 e 26, lê lá para nós, irmã Karina. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Ele pregava ousadamente. Mas nós já falamos aqui no livro de Romanos que tem pessoas que têm o zelo sem sabedoria. Ele pregava ousadamente, e Aquila e Priscila viram coisa boa na vida dele, mas precisaram trazer ele para ensinar o quê? O que eles ensinaram no finalzinho do versículo? Porque, querendo ele passar a Caia, o animaram os irmãos e escreveram aos seus discípulos, que o receberam, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, porque com grande veemência... 26, versículo 26 só. Declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Ele conhecia o caminho de Deus, mas ele estava meio trocando os boi pela carroça. Pregava bem, tinha inteligência, mas não sabia. Aí Aquila e Priscila trouxeram e orientaram, ensinaram, instruíram. Entendeu? Ele tinha inteligência. Quando eu vejo algo interessante, pastor, sobre a vida de Apolo, muito provável, portanto, que o grupo de Apolo tenha sido um grupo de intelectuais, daqueles que gostavam de discursos bem elaborados, eloquentes, cheios de beleza e retórica. Agora, aquele grupo formou uma elite cultural dentro da igreja. O problema que estava tendo dentro da igreja de Coríntios era que primeiro tinha aqueles os camaradas que queriam mandar na igreja, e tinha aqueles outros que queriam ser os intelectuais dentro da igreja. Eram os de Paulo e eram os de Apolo. Tinha mais um partido dessa igreja? Tinha o partido PCP. Quem era esse partido? O Partido Conservador de Pedro. Porque nós vimos o apóstolo Paulo falar, uns dizem que são de Paulo, outros dizem que são de Cefas, outros dizem que são de Pedro. Quem são esses camaradas? A Bíblia fala, o Partido Conservador de Pedro era composto possivelmente por judeus e pelos prosélitos que se tornaram judeus pelo meio da circuncisão. Na igreja de Coríntios nós tínhamos judeus convertidos, entendeu? E quem era pastor lá na igreja de Jerusalém? Pedro, tá? Era Pedro. Muitos gentios aderiram à fé judia e eram chamados de pessoas tementes a Deus. Essas pessoas iam à sinagoga, estudavam a lei, observavam os ritos judeus. Paulo sempre visitou as sinagogas para lhe anunciar o evangelho, pois entendia que essas pessoas já tinham começado um processo de busca espiritual, mas eles não sabiam que estavam servindo ao Pedro. E Paulo falou: olha só,
O escritor esclarece que os membros do partido de Pedro eram aqueles que ensinavam que o homem devia observar a lei para a salvação. Era quem, pastor? Eram os legalistas dentro da igreja, que exaltavam a lei e que ao fazê-lo apequenava a graça. Eram os legalistas. Pecou, vai ser punido. A lei de Moisés manda matar. Entendeu? Os legalistas são aqueles que não têm misericórdia. Os legalistas são aqueles que é olho por olho, dente por dente. Pastor, nós estamos no tempo da graça. Hoje existe o perdão. Não seja um crente legalista. Entendeu? Nós temos que ser um crente movido pela graça. A Bíblia diz: pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Só a graça para nos fazer perdoar, só a graça para nos fazer amar, só a graça para nos fazer sofrer pelo amor de Deus. É só a graça. Os doutores da lei naquela época, lá nas sinagogas, eles andavam pomposamente, mas eles operavam o milagre na porta do templo. Chegou Pedro e João, subiram a porta do templo. Por quê? Porque tinham graça na vida deles. Subiram a porta do templo, quando viram, olharam. Já o camarada: me dá uma esmola. Não temos prata nem ouro. Não sou legalista, mas eu tenho alguma coisa, graça. Isso eu te dou. Porque a Bíblia diz: de graça recebestes, de graça dás. Crentes legalistas dentro da igreja. Pastor, outro partido também, nós temos o PCJ. Quem era esse PCJ? Lá nós temos Partido Cristão de Jesus. Eram os partidos. Quem era? É bem provável que esse partido, com o nome mais bonito, fosse o mais problemático. Irmão, hoje mais problemáticos são os... A Bíblia diz: os inimigos são os da própria casa. Você quer ver dar problema, irmão? Você quer ver problema é dentro da família cristã. Por que isso? Nós deveríamos ser os mais que trabalhassem em união, um cooperando com o outro. Não. Parece que são os que mais querem um morder o outro, mais um ferrar com o outro. O que acontece, irmão? São pessoas que participam desse partido, Partido Cristão de Jesus, ou dizem que são cristãos. Entendeu? São os tal evangélicos de fachada. Quando eu digo isso, talvez esse fosse o partido exclusivista, os membros desse grupo evidenciavam com orgulho espiritual sutil, dando a entender que eles eram os únicos cristãos verdadeiros. Existe hoje pessoas desse comportamento, achando que só por eles são cristãos, eles são os únicos salvos, os únicos cheios do Espírito Santo, os únicos que recebem visão, os únicos que sabem a palavra. São os PCJ. Entendeu? Sou partidarista dentro da igreja. Não reconhece os irmãos, acha que o irmão mais simples não tem o Espírito Santo na vida dele, né? Acha que só o camarada que sabe falar que tem Cristo, e o outro que não consegue se expressar não tem Cristo. Existe o PCJ dentro da igreja, o Partido Cristão de Jesus. Pastor, olha só, talvez esse partido dissesse o seguinte: quem não estiver do nosso lado está fora. Existe isso? Não existe isso. Você não é dono da verdade, correto? Ninguém é dono da verdade. A palavra é a verdade. Quem não estiver no nosso grupo não tem salvação, pastor. Esses grupos, os grupinhos, entendeu? A elitezinha, os favoritismos, tal, aquele grupinho de amizade que é só eles, aquela cúpula fechada. Na igreja não pode acontecer isso. Sabe por que muitos crentes novos não permanecem dentro da igreja? Por causa dessa cúpulazinha fechada, que não se abre para outros. É só os tal. E a igreja sofre. A igreja de Corinto tinha isso, e nós usamos esse exemplo para nós hoje aprendermos a viver como uma verdadeira igreja. Entendeu? A tal panelinha que muitos falam, existem muitas panelinhas por aí.
muitas divisões dentro das igrejas. Quando eu falo ainda, quem não estiver no nosso grupo não tem salvação, quem não jogar no nosso time, nem defender a nossa bandeira, não pertence à igreja. O que significa a palavra igreja para nós, Diácono Modair? O que significa a palavra igreja para nós? Eu acho que nós falamos na terça passada. O que é? Não, foi na aula de teologia. O que significa a palavra igreja? Quem é a igreja? Quem é a igreja? Muitas pessoas jogam pedra na igreja. Irmão, eu e você somos a igreja. Quando você dizer que a igreja está fria, dá uma olhada no espelho para ver, você é a igreja. É fácil você atingir a igreja, a denominação. Agora eu quero ver você se olhar no espelho e dizer assim: eu estou gelado espiritualmente. É fácil você atingir o grupo igreja. Cuidado, porque o cabeça da igreja é Cristo. Você atingindo a igreja, você está atingindo o próprio Cristo. O certo pastor, um dia, de tanto sofrer pressão da igreja, um dia ele botou um caixão dentro da igreja e anunciou. Naquela época era rádio, hoje nós temos as redes sociais. Anunciou: teremos um velório sábado à noite na igreja, guardamento de corpo. E aí chegou naquele dia, todo mundo sentado lá. Meu Deus, quem foi que faleceu? Quem foi? O pastor tomou a palavra, pregou no culto fúnebre, como que se tivesse alguém morrido mesmo, e falou: olha, meus irmãos, hoje é a última vez que você está vendo essa pessoa. Essa pessoa morreu, o coração parou de bater. E levou para o lado espiritual. Irmãos, o teu coração, a tua vida espiritual pode estar que nem essa pessoa aqui, se já não parou de bater, se você já não está morto espiritualmente. Mas eu quero fazer uma oração nessa noite, antes de nós fechar essa tampinha, porque já está no isolamento. Esse morto que está aqui dentro já está causando fedor dentro da igreja. Não dá para deixar caixão aberto, só ficou a janelinha aqui para você olhar o rosto dessa pessoa. E nós vamos fazer uma oração. Mas antes dessa oração, eu quero que você venha aqui dar um adeus para essa pessoa, porque essa pessoa vai para a sepultura hoje. E aí botaram o conjunto a tocar lá, né? No céu não entra pecado. Aí o coro: irei eu pra linda cidade, Jesus nos dará o lugar, os santos de toda a cidade, pra sempre de vê-lo morar. No céu tenho muita saudade. E os irmãos começaram a viver aqui. E os irmãos começaram a vir aqui olhar, um de cada vez. Olhavam e saíam chorando. Saía chorando. Meu Deus, saía chorando. E meu desespero entrava no desespero. E os irmãos que vinham, já assustaram. Meu Deus, mas quem é que deve estar lá para causar desespero na igreja inteira? Quando todos passaram, eles viram que o que tinha ali dentro, irmã Clétis, era um espelho. Quando a pessoa passava pelo caixão, ela via ela lá dentro. Quem tinha morrido, quem estava morrendo. Algo a se pensar, meus amados. A Bíblia diz: vós sois o templo do Espírito Santo. Se a igreja está avivada é porque você está avivado. Se a igreja não está avivada é porque tem algum problema com nós. Quando eu vejo partidarista, cristão, nós vemos aqui, talvez fosse esse grupo um dos que se consideravam iluminados espirituais, com o que Deus falava diariamente. Esse grupo não se submetia a qualquer líder humano. Uma pessoa que se considera o centro tal, o santo, ela nunca vai se submeter à liderança humana. Nós já conversamos, nós já compartilhamos com muitas pessoas desse tipo de comportamento.
São pessoas que se dizem cheia do Espírito Santo, cheia da sabedoria, mas quando tu vai conversar, essa pessoa ela não sabe ouvir, ela só quer falar. Entendeu? São pessoas que não têm submissão, são pessoas que não têm a palavra humildade na sua vida. Partido, o PCJ na igreja tem causado muito estrago. Quando eu vejo, você conhece pessoas assim hoje? Pessoas que não se submetem à liderança e que pensam ter um canal de comunicação direto com Deus, não precisa prestar conta. Entendeu? Não precisa prestar conta, pastor. Comigo ninguém. Eu não preciso aprender, eu já sei tudo. Eu já tenho um nível de espiritualidade aqui que Deus me revela, irmão. Deus revela não, o que Deus revela não faz confusão. O que Deus revela é sério. Da tua boca não pode sair dois tipos de palavra. Ou é sim, sim, ou é não, não. Se está saindo alguma coisa falsa aí, é procedência duvidosa. Quando eu vejo esse tipo de pessoa falando, Paulo mostra, porém, que essa atitude é carnal. Pergunta o apóstolo: acaso Cristo está dividido? Não, Cristo não está dividido. Ele não pode ser dividido. Quando eu vejo o apóstolo Paulo falar que ele não pode ser dividido, eu vejo Paulo falar para esse povo lá da igreja de Coríntios: vocês por algum acaso foram batizados em nome de Paulo? Por que o apóstolo Paulo está fazendo essa pergunta para a igreja? Porque nem ele não está se conformando com o que estava acontecendo naquela igreja. Olha só, irmã Diva, Paulo trata o problema da divisão na segunda pergunta retórica do versículo 13. Vocês foram batizados em nome de Paulo? Por algum acaso vocês foram batizados no meu nome? Paulo está fazendo essa pergunta. Por que ele está fazendo essa pergunta? Porque a igreja de Coríntios foi Paulo que abriu. A igreja de Coríntios foi Paulo que abriu. No entanto, Paulo não está diminuindo o valor do batismo, mas colocando no seu devido lugar. Quando você é batizado nas águas, você é falado lá bem assim, ó: eu te batizo em nome do... Em nome de quem? Pois é. Não no nome do pastor Davi, não no nome do pastor fulano de tal, no nome do presbítero. Não, você não foi batizado no nome de ninguém. Você foi batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Paulo enfatiza isso. Os que estavam acontecendo na igreja de Coríntios é que os irmãos que haviam sido batizados por Paulo se enchiam de vaidade, desprezavam e humilhavam os outros cristãos que julgavam menor que eles. Quem foi que te batizou, irmã Karina? Foi o irmão lá. Eu fui batizado pelo Paulo. Eu sou batizado pelo Paulo. Eu tive o prazer de ser batizado no Rio Jordão. Já ouviu isso, né? Eu tive o prazer de ser batizado pelo fulano e tal. Fulano e tal estava aqui, ele me batizou. Culto à personalidade. Se você for olhar na história de Jesus, irmã Marivone, você vai ver que Jesus foi lá no João Batista, um camarada que veio do deserto, que se vestia com pele de animal. Foi lá. Entendeu? Eu devo ser batizado por ti. Eu não vi Jesus sair se gabando. Fui batizado por João Batista. Não. Eu vejo Jesus dizer: eu preciso ser batizado. É necessidade de ser batizado. Pastor, mas eu quero ser batizado pelo fulano, pelo ciclano, pelo beltrano. Irmão, isso é culto à personalidade. Entendeu? A personalidade. Pastor, eu quero que o fulano faça isso, eu quero que o ciclano faça isso. Isso causou muita divisão dentro da igreja e causa hoje constrangimento. Por quê? Porque muitas das vezes a pessoa que está te alimentando, cuidando de você, você despreza. Não, eu quero o fulano lá. Eu vou lá para o Brasil, eu vou para outro lugar. Por quê? Culto à personalidade. Quando a Bíblia diz aqui, o apóstolo Paulo falando: no entanto, batizar não foi o principal ministério de Jesus, nem de Paulo. Ninguém se torna mais espiritual pelo fato de ter recebido o rito do batismo por este ou por aquele pastor. E também ninguém se torna mais santo só porque batizou ou deixou de batizar. Isso é um trabalho. Você foi chamado para ser servo. Servo tem que servir. Independente se é inverno ou verão, você vai ter que ir para a água.
Tem aqueles pastorzinhos que quando é inverno, taca os obreirinhos para dentro da água. Eu sei disso, eu conheço, já passei por isso, entendeu? Vamos lá, vai ter batismo. Quando é que vai ser batismo? Vai ser em julho, bem no inverno. Ô pastor, vamos lá, vai ter batismo. Tem batismo, o obreirinho já nem vem de paletó, nem vem de gravatinha, nada, né? Vai ficar lá pros cantinhos. Aí na escola dominical o pastor fala bem assim, ó, você vai pra água hoje à tarde. Pastor, você vai pra água, mas por que o senhor não tá frio? Sim, tem que ir. Eu já gosto de ir junto. Eu ensino, mas eu estou junto. Eu quero estar participando também. Entendeu? Se é para sofrer, sofre todos. Você não marca o batismo por um dia que é calor. Agora nós temos que ser maduros nessa parte. Por quê? Senão daqui a pouco é só os caras que batizam lá que são os tal. E os outros, não o Senhor. Todos eles precisam participar. Não existe culto à personalidade. Não existe. Não existe se for eu, se for o diácono Adaélio, se for o presbítero irmão Fábio, se for o irmão Edson, se for o cooperador irmão Admilson. Quem tiver lá, tá na sequência, então vai lá que eu vou te enfiar debaixo da água. Ah, mas não, eu vou esperar porque eu quero fulano. Não, você não está cultuando a personalidade, meu irmão. O que você está fazendo é pecado. É pecado. Você está escolhendo, você está causando divisão dentro da igreja. Entendeu? Quando eu vejo o apóstolo Paulo falar, é errado, olha só como o relógio é bênção. É errado você identificar qualquer nome de homem no seu batismo, além do nome de Jesus. Assim, em vez de honrar a Jesus e promover a unidade de Cristo, essas pessoas exaltavam o homem e criavam uma desunião dentro da igreja. Era o que estava acontecendo na igreja de Coríntios. Estava causando desunião. O importante é ser batizado no nome de Jesus. O seu batismo não vincula você com a pessoa que batizou, mas vincula a Cristo, que confirmou naquela hora o teu batismo. Paulo foi crucificado por vocês? Outra pergunta que o apóstolo Paulo faz à igreja de Coríntios: por algum acaso Paulo, ele foi crucificado por vocês? Para vocês estar idolatrando tanto esse líder? Para vocês estar endeusando tanto esse líder? Por algum acaso ele foi para a cruz? Olha o que o apóstolo Paulo diz, capítulo 1, versículo 13 a 25. Foi Paulo crucificado por vocês? Paulo introduz aqui um contraste entre o poder do evangelho e a fraqueza da soberania humana. Ele mostra que os grupos que existem dentro da igreja olharam para a cruz em três perspectivas diferentes. Primeiro, Paulo lá no capítulo 1, 23 a 24 diz bem assim, ó: mas nós pregamos a Cristo crucificado. Primeiro, escândalo para os judeus. Segundo, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Não existe divisão. Ali ele botou no bolso Pedro, que estava defendendo, que os judeus defendiam, botou no bolso os que eram de Apolo, que defendiam a filosofia, botou no bolso os que diziam que era de Pedro, de Paulo, que defendia os primeiros da igreja lá, os fundamentos da igreja. E o Paulo fala bem assim, ó: pregamos Cristo, poder de Deus e também sabedoria de Deus. Paulo está dizendo que tropeçaram na cruz, pastor. Eles tropeçaram na cruz, mas quem tropeçou na cruz? Quem foi que tropeçou na cruz? Primeiro, os judeus tropeçaram na cruz. Capítulo 1, versículo 23, a parte A diz o quê? Nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus. Os judeus tropeçaram na cruz. Os judeus tinham a morte da cruz como um escândalo. Os judeus tinham Jesus como um escândalo. Por quê? Porque ele morreu na cruz. Entendeu? E o Paulo fala para a igreja de Coríntios: nós pregamos a Cristo, que para os judeus é escândalo. Quando eu vejo o Paulo falar isso, porque eles guardavam um milagre. No evangelho, os judeus estão sempre chegando perto de Jesus pedindo milagre. E Jesus nunca fez milagre para agradar ninguém. Tem pessoas que se aproximam de Cristo,
Tem pessoas que se aproximam de Deus. Tem pessoas que vêm para a igreja só em busca de milagre. Se não tiver culto de milagre, não vem para a igreja. Entendeu? Se não tiver culto de milagre, não vem para a igreja. Irmão, o milagre vem através da palavra e da tua fé. Se você não tiver fé, não tem milagre. Jesus nunca pregou para agradar ninguém. Ele sempre botava o dedo na ferida. Sempre. E na ferida de quem? Dos intelectuais, dos fariseus e sacerdotes, que sempre estavam ali querendo cumprir a lei de uma forma errada. Quando eu vejo o apóstolo Paulo, eles aguardavam o Messias vencedor, e Jesus veio como Messias sofredor. Eles aguardavam o rei, estou falando que Jesus foi escândalo para os judeus. Por quê? Eles aguardavam o rei dos judeus, que viesse lá para promover uma guerra e acabasse com toda a divisão entre judeus, romanos e samaria. Agora vem Jesus lá, montadinho num jumentinho, entra bem humildezinho lá dentro e diz bem assim: ei, ama os nossos inimigos. Rapaz, ficou louco. Jesus foi um escândalo para os judeus. E o apóstolo Paulo diz que eles tropeçaram na cruz. Contudo, a fraqueza de Deus, a cruz, é mais forte do que os homens. A cruz de Cristo é mais forte do que os homens. Quando eu vejo a segunda coisa que Paulo menciona, no que eles tropeçaram? Os judeus tropeçaram, os gregos tropeçaram. Quem foi que tropeçou? Os gregos, pastor. Os gregos tropeçaram aqui, ó. Primeira coisa que eles tropeçaram foi os gregos. O maior problema dos gentios era em relação à cruz. Para os gregos é a cruz uma tolice. Para eles enfatizava a sabedoria. Eles escarneceram da cruz, mas Paulo pergunta: onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor desse século? Paulo está falando o quê? Para os gregos eram os intelectuais, eram os inteligentes, os filósofos. Paulo está dizendo que a sabedoria do homem não conseguiu atingir o conhecimento pessoal de Deus. Paulo está dizendo para os gregos: o tempo áureo dos gregos e dos romanos e a filosofia de Sócrates, Platão, Aristóteles não lhes trouxeram iluminação espiritual. Precisou aparecer quem? Precisou aparecer um filho do carpinteiro, morrendo numa cruz, que era a condenação mais brutal que tinha naquela época, para trazer a nós o conhecimento de Deus, para trazer a nós o acesso a Deus, para que o véu fosse rasgado naquele dia. Ei, a filosofia não rasgou o véu, foi Jesus que rasgou o véu. A sabedoria deles não os habilitou a conhecer Deus, nem a receber Deus. Paulo diz que Deus deu um grande zero para a sabedoria humana, pois eles não conseguiram conduzir o homem à salvação. Quem foi que conduziu o homem à salvação? Foi Jesus de Nazaré, o filho do carpinteiro, aquele que entrou montado no jumentinho, aquele que era escândalo para o judeu, aquele que era tolice para os gregos. Foram ele que entrou lá e rasgou o véu do templo e disse: agora vem, agora vocês têm comunhão com o Pai, agora vocês têm comunhão com o Pai. Meus amados, encerrando, quando eu vejo o apóstolo Paulo falando ainda, eu vejo Paulo relembra os crentes de Coríntios quem eles haviam sido. Paulo relembra os crentes de Coríntios quem eles haviam sido. Eles estavam cheios de vaidade. Paulo corrige o problema da vaidade humana, mudando o foco dessa vaidade para a glorificação do nome de Deus. O Senhor chamou não por causa que eram, mas a despeito disso, eles eram terríveis pecadores. Paulo coloca cada um no seu devido lugar. Não se acha, meu irmão? Dá uma olhada quem você era e dá uma olhada por que você é hoje. Se não fosse a misericórdia do Senhor, nós não estaríamos aqui hoje. Tem vaso querendo ser maior que o oleiro. Paulo relembra os crentes de Corinto o motivo porque Deus o chamara. Para nós encerrar, irmã Karina se prepara. Deus
escolheu, capítulo 1, versículo 27 a 29, acompanha lá, para você esse versículo. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aqueles que não são, para reduzir a nada os que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Esse versículo é para você. Agora vai o aviso. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 a 10 diz: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Quem é que vai herdar o reino de Deus? Os humildes, os fracos, aqueles que são considerados loucos, aqueles que são desprezados hoje pela sociedade, aqueles que não são intelectuais, mas têm sabedoria de Deus. Esses herdarão o reino de Deus. Amados, cuidado com a divisão na igreja. Cuidado, porque Deus não se agrada. Deus não se agrada de partido dentro da igreja. Deus não se agrada de dizer eu sou desse, eu sou daquele. Não, você é de Cristo, e Cristo é tudo na tua vida. A Bíblia diz: aquele que se humilha será exaltado. Mas a Bíblia diz também: aquele que se exalta será abatido. Se coloca de pé nesse momento, meus amados, e nós queremos orar pela tua vida nesse momento. Quem sabe você nesta semana passou por uma luta, quem sabe você nessa semana passou por uma perseguição, passou por uma guerra espiritual, quem sabe você até foi desprezado, você até foi confundido, você até foi tido como uma pessoa louca, uma pessoa que não é sábia, uma pessoa que quer dizer para você uma coisa: não faz partido, continua não Cristo, continua servindo a Cristo. Não interessa se eles não te chamam para banquete. Davi também não era chamado para banquete, mas quando chegou a hora da consagração, Deus falou para Samuel: Samuel, enche teu vaso de azeite e vai lá naquela casa, porque hoje eu vou ungir o rei. Hoje chegou a hora de exaltar, hoje é dia de exaltação. Se tem pessoas humildes hoje, é porque Deus quer exaltar nesse momento a tua vida. Deus quer te tornar sábio. Aquilo que o mundo considera louco, Deus quer tornar sábio a tua vida nesse momento. Adora a Deus por um instante, enquanto a irmã Karina adora. Por tua morte lá na cruz, Jesus, te adorarei. Pelo sangue derramado, pelo véu que foi rasgado. Só adorador adora a Deus nesse momento. Adorarei. Você foi chamado para ser adorador, somente isso. Por o privilégio de aqui estar. A palavra que você precisa pregar é o Evangelho. Quem você tem que exaltar é Deus. Quem precisa estar no pedestal é Deus. Quem precisa ter a glória é Deus. As influências têm que subir para Deus. O teu Santo Espírito que habita em mim, o teu grande amor que não tem fim. Deus, orienta a tua igreja nesses últimos dias, Deus. Para que a tua igreja saiba o caminho do céu, o verdadeiro caminho, Senhor. Agora e sentir sua unção. A igreja, Senhor. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez. Não adorarei, adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez. Não adorarei. Espírito Santo de Deus, quem vai me calar? Te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar no céu, te adorarei. Proteja a tua igreja, Senhor, que te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei.